tá? Todo advogado e toda advogada hoje precisa de um livro. Quer seja para se posicionar como autor, como autoridade, como doutrinador ou como especialista no assunto. Isso é fato. O livro é uma carta de vendas. O livro é uma carta de vendas. Toda vez que chega um cliente aqui no meu escritório, que vai falar que eu vou vender um serviço de participar de licitação, toda vez que o cliente chega aqui, a primeira coisa que eu entrego para ele é meu livro. E é um livro que para em pé, tá? É um livro de 304 páginas, mas você não precisa escrever um livro de 304 páginas de primeira. Você pode escrever um livro de 100, 120. Toda vez que um cliente... Não teve uma vez que eu não entregasse um livro que eu não fechasse o contrato. Por quê? Nossa, ele é tão bom que ele até escreveu um livro. Isso é o que passa na mentalidade do cliente. Então, se você quer ter um ticket maior, se você quer ter posicionamento, autoridade e mostrar para o cliente que você não é mais um advogado, que você é o advogado naquele determinado assunto, você precisa ter um livro. Túlio, eu não tenho condição hoje de escrever um livro físico. Escreve um e-book. Por quê? Por exemplo, vou pegar aqui. Aquele ali foi meu segundo livro. Esse aqui foi meu primeiro. Esse eu fiz na unha. Aquele eu fiz na unha. Ou seja, não tinha inteligência artificial. Tinha que sentar a bunda na cadeira e escrever. Era 10% de inspiração e 90% de transpiração. Tinha que transpirar. E hoje a inteligência artificial está aí para a gente, para nos ajudar justamente a gente escrever algo que seja inédito, original. Ah, mas vai ter muita gente falando sobre esse assunto. Vai. E está tudo bem. Deixa falar. O que você vai fazer com esse livro é o que vai te diferenciar em relação aos demais. Então, assim, esse aqui eu escrevi também no mestrado, em colaboração com outros autores, e dá destaque em um determinado assunto. Cheguei até a escrever sobre direitos humanos. Ou seja, cheguei a escrever sobre tributação no terceiro setor, volume 7, volume 9. Agora a gente está lançando o volume 11, coordenação com outros professores. Doutor. Isso a gente precisa estar disponível para fazer. Ah, eu não tenho tempo. Tem. O que você faz das 6 às 7 da manhã? Academia. Então, levanta às 5 para escrever das 5 às 6. Porque com a inteligência artificial, ela vai te municiar de tanta informação e tanta ferramenta que eu vou mostrar para você agora como é que você faz isso. Doutora Michele, boa noite. Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação a escrever um livro, sem a ajuda do chat GPT, seria mais ou menos como a gente fazia a monografia antigamente? É a mesma coisa de escrever um livro, né? Mesma coisa, mesmíssima coisa. É a mesma sistemática, né? Mesma sistemática. Então tá ótimo. Então eu já escrevi muito. Já fiz umas 20 monografias. Então, pode desconectar ali para mim, por favor? Escrever, pessoal, é uma questão de hábito. Então, por exemplo, se você quiser escrever um livro sem o chat GPT também pode. O que eu proponho é colocar a inteligência artificial a nosso favor. Tá? Eu proponho colocar a inteligência artificial a nosso favor. Fazer meu livro no chat GPT. Então, assim, o que eu coloco para vocês é usar a inteligência artificial a favor daquilo que vocês imaginam que podem escrever. Agora, no primeiro encontro, eu coloquei para...
Letícia, essa aula está gravada na plataforma, né? Do primeiro encontro, não está? Eu subi lá na plataforma. Tá. Tá, só para a doutora Nayara poder assistir e quem não teve oportunidade, assistir. Quem é da mentoria Aluno Escritórios Digitais Lucrativos também está na nossa plataforma, a aula, né, Letícia? Então, eu subi só para o G10. Ah, só para o Se G10? você quiser colocar na mentoria também. Letícia, qual é o Não, nome era lá bom. que tá? Era bom colocar, porque eu achei que já estava, tá? Ah, tá, eu coloco lá depois. Obrigado, viu? Eu sei que o doutor Pedro vai contratar a agência 10X para escrever o livro dele. Letícia, você sabe me informar qual é o nome lá que tá, ou a data da aula? Porque eu procurei agora. Eu mando print lá no grupo. Tá, ou só fala o dia que eu acho lá, tá? Obrigada. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Eu estava conversando com o Zé Bernardo, não sei nem se ele está participando hoje aqui, se ele entrou, se ele vai entrar. Eu não sei se ele me autoriza a mostrar, né? Mas, assim, eu preciso saber de vocês qual é a dificuldade que vocês tiveram do primeiro encontro até hoje para poder desenvolver o conteúdo do livro de vocês. Porque esse segundo encontro é justamente para a gente poder voltar e falar, olha, faça assim, faça assado, né? Então, assim, tirando a doutora Nayara, que não teve oportunidade de assistir, né? Os outros que tiveram presente ou conseguiram assistir, não assistiram, coloca para mim, vamos fazer o seguinte, no monitor do Zoom de vocês, abaixo, tem um negocinho que se chama reações. Lá tem o levantar a mão. Vamos por parte aqui, vamos colocando levantar a mão para a gente ir observando um a um qual foi a dificuldade que teve para a gente poder ir ajudando, tá? Doutora Michele. Vamos lá, vou começar. O senhor fez o script lá do livro e tudo mais, eu já tinha feito um anterior àquele. Aí eu comecei a desenvolver o conteúdo através do chat GPT. Só que eu percebi que ele estava assim, eu ainda nem revisei totalmente, mas eu comecei a colocar os tópicos para desenvolver os conteúdos, e eu percebi que ele estava meio que repetindo o assunto muitas vezes. Como fazer para isso não acontecer? Tá, para isso não acontecer, a gente vai entrar com um prompt do seguinte sentido. Eu quero que você escreva o conteúdo com 1000 palavras, você não será repetido. Você deve evitar as repetições, você deve buscar a originalidade no texto, evitar expressões chulas, etc. e tal, mas buscar a originalidade sem ser repetitivo. Você precisa evitar a repetição de termos. A cada novo comando, você deve sempre trazer novidades e originalidade naquilo que você está escrevendo. O que eu tenho notado? Realmente, como ele vai buscar numa caixa de comandos os dados sobre aquele determinado assunto, muitas vezes ele vai só num determinado bloco. E aí, como ele é uma tecnologia generativa, pré-treinada e transformadora, se eu não contextualizar e ampliar o leque de possibilidades da inteligência artificial, ela vai restringir um pequeno bloco. Na medida em que eu contextualizo. Por exemplo, hoje eu quero que você estabeleça aqui quais são os principais tópicos relativos ao princípio da legalidade. Eu quero que você traga o conceito do princípio da legalidade, observado por Celso Antônio Bandeira de Mello, por Maria Silvia Zanella de Pietro, por Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, por fulano e por Beltrano. Eu quero que você, nesse aspecto, evite repetições, evite termos, etc. e tal, e escreva esse conteúdo com 1.500 palavras exatamente. Ponto. No método que a gente desenvolveu do CTA, contextualizar, treinar e avaliar, é justamente para a gente perceber onde é que ela está sendo repetitiva, onde é que ela falta com a verdade, onde é que ela cria situações inexistentes no campo jurídico e onde é que ela está
divagando. Eu tenho falado muito nos encontros que a inteligência artificial está aqui e a inteligência humana está aqui. O limite da inteligência artificial vai até o limite da criatividade humana impedir para ela. Então, exemplo, eu falei do Zé Bernardo, lá ele está escrevendo um livro sobre engenharia tributária, né? Então, assim, bom, ele está aqui na aula, ele vai... Você permite mostrar rapidamente aqui o rascunho do seu livro? Com certeza, professor. Com certeza. Boa noite ao senhor e a todos. Boa noite. Então, aqui, ó, vamos lá. Aqui. Deixa eu... Vocês estão vendo aí o livro, o rascunho do livro Zé Bernardo, né? Então, em Word. Sim, estamos Tá. Sim. Aqui, hoje à tarde a gente estava conversando. Então, aqui, veja, ele tem praticamente o corpo de um livro já pronto, tá? Onde ele tem, onde ele já tem. Espera aí, deixa eu mudar aqui para... Esse mundo de texto aqui é porque são os títulos que ele está escolhendo. Aqui, esses elementos pré-textuais aqui pode tirar depois, Capa, folha de rosto, prefácio, errata, se necessário, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, lista de figuras, sumário, elementos textuais. Introdução, aí ele dividiu em capítulos, seções, e você pode dividir até 3 níveis em subseções, né? Aí, vem aqui, visão geral do livro, importância, experiência no campo. Aí, para cada item desse, doutora Michele, para cada item desse, será necessário explorar sempre a conexão lógica entre um capítulo e outro. A gente não pode ter elementos textuais que se quebram no meio. E isso eu posso pedir para a inteligência artificial. Inteligência artificial, quando você for começar a escrever os fundamentos da engenharia tributária, eu quero que você faça uma breve introdução com 800 palavras do que nós iremos tratar na seção 1, 2 e 3. Definição e propósito, princípios básicos, engenharia tributária. Eu quero que você explique e faça uma conexão lógica com os objetivos do livro que você já me apresentou. Por quê? Porque eu já escrevi a introdução me baseando naquilo que eu estava buscando, baseando naquela perspectiva do quê? Do que o livro vai oferecer. Deixa eu pegar um negócio aqui. Por exemplo, do que o meu livro vai oferecer. Então, por exemplo, se eu organizei as ideias aqui e o objetivo do meu livro é me estabelecer como autoridade e me posicionar no mercado, se esse é o objetivo que eu busco no meu livro, doutora Nayara, qual é o objetivo que eu espero? Eu busco trazer aqui a perspectiva de ser autoridade naquilo que eu estou falando? Não, eu só quero trazer leads qualificados. Mas eu quero... Então, eu preciso entender o seguinte. Por quê? Porque lá, quando eu for definir, quando eu for trabalhar a parte relativa à escrita, qual é a conclusão e aquilo que eu espero em trazer leads para a minha atividade jurídica? É para trazer para o meu escritório, né? O que eu quero? O que eu imagino? Então, se isso eu já trago lá na própria introdução, se eu já faço em relação à questão da introdução
do livro, eu já crio conexões lógicas com o meu público. Se eu tenho inteligência artificial de um lado, eu tenho inteligência humana de outro. Então, se eu for falar, por exemplo, de engenharia tributária como elisão fiscal, e aí, Zé Bernardo, me corrija se eu estiver errado. Se eu for falar de engenharia tributária como elisão fiscal, não é evasão. Evasão é crime. Elisão. Eu preciso colocar no inconsciente coletivo de quem vai ler esse livro, de que a engenharia tributária é o planejamento tributário, é a elisão fiscal que vai dar vantagem para o empresário. E isso eu já preciso começar a semear na introdução do livro, e criando conexões lógicas e trabalhando com o sentimento e o perfil psicológico de quem vai ler esse livro. Quem vai ler esse livro? Ah, é o empresário que quer pagar menos imposto. Ok. Então, eu vou trabalhar com o perfil psicológico e com o gatilho da ganância. Então, eu preciso entender esse perfil psicológico de quem que eu quero trazer para a minha leitura. Mas vocês estão percebendo que eu estou indo a fundo no objetivo do livro? Porque o livro, hoje, ele vai se tornar a sua carta de vendas na medida em que você, assim que terminar de escrevê-lo, você vai jogá-lo na inteligência artificial e vai pedir: a partir dessas informações, eu quero que você escreva uma carta de vendas dos meus produtos do escritório de advocacia. Eu tenho vários produtos relativos à engenharia tributária. E eu posso te oferecer alguma coisa que seja vantajosa para você pagar menos imposto. Isso eu, Zé Bernardo, pensando, tá? Isso eu, Zé Bernardo, pensando. Então, quando eu falo para você assim, qual é a dificuldade? Onde é que eu empaquei aqui que eu não consigo escrever o livro? Eu estou aqui para isso. E eu quero mostrar para você que você consegue, com esses 3 passos que eu apresentei na primeira aula, você consegue escrever o seu livro em menos de 3 dias. Outro detalhe, você já separou quem são as referências bibliográficas da obra? Porque uma obra jurídica, ainda que seja de posicionamento, que se preze, tem que ter pelo menos 2 ou 3 referências ali para corroborar com aquilo que você está escrevendo. Túlio, eu quero criar um livro só de posicionamento e entregar para o meu cliente. Então, essa referência não é exigida. Percebeu onde é que eu quero chegar? Dos que estão aqui e que têm plena capacidade de escrever o seu livro, já definiram o objetivo? Já definiram a finalidade? Já definiram quem vocês querem atingir? Cadê o sumário do livro de vocês para eu olhar? Ó, quem é meu aluno sabe que eu não alivio, não. Não passa a mão na cabeça, né, doutor Pedro? Com certeza. Aqui é o seguinte, é tiro, porrada e bomba. Doutora Nayara, diga. Então, eu estava bem ansiosa para ter acesso a esse conteúdo, porque eu tive até uma conversa com uma das colegas lá do G10, e eu já tinha o objetivo de escrever o livro, mas eu não tinha clareza de que eu ia focar realmente nesse semestre para fazer isso, até por conta das atividades que a gente tem que desenvolver lá em grupo, com orientação do grupo, aliás. Mas mesmo depois que eu tive essa conversa com ela, eu criei uma estrutura, mas só que agora essas coisas que foram trazidas, eu acredito que eu vou esclarecer essa dúvida na primeira aula, mas eu fiquei um pouco confusa. Me pareceu que a estrutura que eu criei inicialmente, mesmo sem assistir a aula, ela é muito simples diante da estrutura que eu vi do José Bernardo. Não, mas não se compare com outra estrutura, por favor, tá? Não, a tua estrutura é tua, é única. Não caia na bobagem de comparar uma estrutura a outra. Cada um tem um momento, cada um tem um momento. O que eu oriento vocês é o seguinte, ó, pessoal, se você conseguir visualizar o objetivo, a finalidade, traçar isso aqui, show, mas feito é melhor que perfeito. Então, assim, não compare a sua estrutura com outra.
Então, é porque Ah, mas eu posso convencionalmente- melhorar. Eu posso melhorar? Pode. O que você precisa para melhorar? Qual é a sua dúvida? Essa. Mas não caia na bobagem de comparar, doutora Nayara. Todo mundo é Tá. diferente. Beleza. Eu vou assistir a primeira aula, porque eu acredito que lá essa dúvida em relação a estruturar esse índice talvez já tenha sido esclarecida. Aí, se essa dúvida persistir, infelizmente, as terças e quintas, que me parece que são as suas aulas, eu muito provavelmente não vou conseguir participar, porque eu estou concluindo o após. Mas, se por algum acaso tiver alguma aula que seja como essa, né, na segunda-feira, eu participo para eventualmente esclarecer alguma dúvida que persista depois de assistir às aulas, tá bom? Ó, como é que você fez sua estrutura? Vamos lá. Fiz ela num bloco de notas. Mas tá feita, isso que importa. Que eu fui pensando nas coisas e fui Mas, anotando. mas é assim que saem as coisas, doutora. É assim mesmo. Então, eu dividi praticamente em 5 tópicos principais e coloquei e coloquei 8 subtópicos em relação a esses tópicos principais que eu criei, para que eu possa. Eu não tenho certeza ainda da organização desses tópicos, né? Porque eu não assisti nenhuma aula a respeito de como escrever um livro. Mas Não está muito diferente. Aqui são 5 capítulos, com 3 sessões cada capítulo. Não sei por que só está achando que está muito diferente, não. Deve ser porque o dele está organizado, não sei. Não, Está em não. Word, o meu está aqui em bloco de notas. Mas foi isso que eu criei até esse momento. Mas essa parte do objetivo, na primeira aula o senhor fala, né? Pronto, também está em bloco de notas. Ah, agora ficou melhor. Então, Muito simpático, o doutor Túlio. meio, o meio, o meio é indiferente. O que importa para vocês é que vocês tenham a consciência de que nós precisamos escrever um livro. É mais do que urgente. Um advogado hoje, sem um livro, desculpa. O livro vai te destacar no meio da multidão. E o que eu quero é que vocês, até... Qual que é o prazo, Letícia? Julho, né? Ou agosto? É setembro. Não, mas a gente combinou de entregar agosto para dar tempo de revisar, olhar direitinho, não é isso? Isso, é verdade, foi agosto, então. Entendeu, doutora Nayara? Você viu? Perfeito. Você viu? Coloquei em bloco de notas. O que interessa é o seguinte: qual é o objetivo? Eu quero me posicionar. Nesse momento, meu objetivo não é tão alto, não. Eu quero escrever meu primeiro livro, porque depois que você escreve o primeiro, o segundo vem naturalmente, o terceiro, quarto, quinto, sexto, entendeu? É só a gente entender que não existe limitação para a inteligência artificial quando eu, inteligência humana, tiver criatividade para poder pedir, colocar para a inteligência o que ela precisa me fornecer. Então, se eu chegar agora para a inteligência artificial e disser, inteligência artificial, eu quero que você me aqueça no inverno. Não. Eu quero escrever um e-book com introdução, 3 capítulos e uma conclusão, para me posicionar como advogado especialista em transações bancárias e fraude contra o Pix. Eu quero que esse e-book tenha 100 páginas no tamanho B5 ou A4. Eu quero que você me apresente qual seria a estrutura ideal de um e-book com este tema. Lembrando que eu quero utilizar esse e-book para me posicionar como advogado especialista. Eu vou utilizar este e-book como isca digital para atrair clientes para o meu escritório de advocacia. Você pode me ajudar com isso? Eu tinha parado de pagar a casa, porque ele pagava a casa, era pouco.
Agora eu quero que você coloque a estrutura que você me apresentou no formato Markdown em 3 níveis. Em 3 níveis, considerando como asterisco título, 2 asteriscos subtítulo, 3 asteriscos para seção e 4 asteriscos para subseção. Com base nessas informações, coloque essa estrutura do e-book no formato Markdown para que eu possa copiar e colar em um mapa mental para me ajudar a organizar as ideias. Copiei. Voltei para o meu mapa mental. Pronto. Ele já criou um mapa mental para eu poder organizar melhor as minhas ideias. E por que eu gosto de usar o mapa mental? Porque eu consigo, a partir desses conceitos de visualização, pegar depois aqui e começar a estudar qual seria a melhor maneira de, por exemplo, escrever a introdução. Eu quero que você agora escreva a apresentação do meu e-book e nessa apresentação eu quero que você já crie uma conexão com o meu leitor, trazendo elementos de que ele não está sozinho ao sofrer uma fraude no Pix, ao sofrer uma fraude bancária. Que o que me levou a escrever este e-book é a necessidade de levar ao maior nível a uma quantidade maior de pessoas as informações em como se defender contra fraudes no Pix. Eu quero que você coloque aqui qual a importância do tema para a população de maneira geral e coloque o porquê de eu escrever esse livro. Eu quero que você coloque na introdução elementos de storytelling. Eu quero que você coloque na introdução, de forma subliminar, sem que o leitor perceba, gatilhos de urgência e de empatia. Você pode fazer isso para mim? Então, você vê que ele está escrevendo a introdução. Essa introdução que você me apresentou, ela é original? Você encontrou em algum lugar? Ou você mesmo criou agora conforme a sua inteligência? Essa introdução é uma introdução original? Sim, a introdução que eu apresentei, a introdução que eu apresentei é uma introdução original, foi gerada por mim com base no contexto fornecido e no meu conhecimento prévio. Então, eu já começo a criar estes elementos aqui, para quê? Para que ela vá me apresentando, e eu quero saber se o que ela está escrevendo é original ou não. Eu quero que você agora faça a escrita do conteúdo do capítulo 1, que se trata dos fundamentos das transações bancárias. Eu quero que você, nos subitens ou nas seções que você já apresentou, como conceito de transações bancárias, tipos de transações bancárias e procedimentos, leis e regulamentos, eu quero que você pegue e escreva primeiro a seção conceito de transações bancárias.
Eu quero que o conceito de transações bancárias seja estabelecido a partir de uma ideia de que você está escrevendo para um leigo. E, como tal, a escrita precisa ser simples e direta. Eu quero que você, nessa parte relativa ao conceito das transações bancárias, você busque referenciar com um autor ou uma determinada pessoa que você conhece, que você já recebeu informação, que escreveu sobre transações bancárias. Eu preciso que este conceito de transações bancárias, esta seção, tenha exatamente 1000 palavras. Você pode fazer isso para mim? Eu não vou contar aqui se tem 1000 palavras ou não, mas o capítulo 1 e a seção 1 está pronta. A princípio, está pronta. Depois eu vou voltar o quê? Em um termo, pesquisando o quê? Pedindo para melhorar esse parágrafo, pedindo para ele fazer a referência. Por exemplo, eu nunca ouvi falar desse John Anderson. Eu preciso validar para ver se John Anderson existe mesmo, ou se ele criou da cabeça dele. Entendeu? Mas isso aqui já libera a nossa escrita criativa. Eu quero que você agora escreva a seção 2 exatamente nos mesmos termos do comando que eu te apresentei. Coloque quais são os tipos de transações bancárias e procedimentos, coloque quais são os cuidados que o leitor deve ter ao realizar esse tipo de transação, quais são as melhores práticas de cuidados de dados ou aplicativos de internet em relação às informações que são recepcionadas, que são enviadas. Você pode criar isso para mim com 1.500 palavras? Travou, aí você continua pedindo para ela regenerar. E assim você vai desenvolvendo todos os tópicos desse texto. Todos. Vou pedir para exportar o mapa mental. Porque quando ele exporta o mapa mental, pessoal, aqui acontece uma mágica sensacional. Tá? Aqui acontece uma mágica sensacional. A vantagem também da gente... deixa eu ver se é... A vantagem da gente também exportar o mapa mental no Word é que ele já apresenta um sumário para a gente e daqui a gente já começa a desenvolver a escrita. Entendeu? Aqui a gente já começa a desenvolver a escrita. Quem quiser escrever sobre a fraude do Pix e tirar uma foto agora e marcar no Instagram, o primeiro que fizer isso ganha esse e-book aqui para começar a escrever sobre a fraude do Pix. Diga, doutora Ana. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Minha expectativa é um dia conseguir falar. Parece que você está falando com um filho, né? Quando o filho pequenininho pergunta alguma coisa, a gente responde com tanta habilidade, com tanta destreza ali, com tanto jogo de cintura, que parece que está falando com o chat GPT e essas são as intenções do futuro, da gente chegar lá. Eu acabei de entrar no G10, então também ainda não tive tempo de mexer no chat. Eu assisti a primeira aula por completo, sim. A gente estava no planejamento lá de 100 dias. O livro entrou para todo domingo, durante 4 horas da manhã, né? Durante um período de 4 horas, no período da manhã, de todo domingo para fazer isso. Então, já está na programação que vai começar esse domingo agora. A minha dúvida... Quando você vai dando esses comandos para o chat, e às vezes ele responde alguma coisa que você deu um comandinho errado, que ele te deu uma resposta que não foi bem aquilo, o que a gente faz? A gente refaz o comando no mesmo... Eu não sei como chama isso. Na mesma conversa? Isso. Por exemplo, se aqui ele chegasse e desse alguma coisa que está errado, que eu não gostei,
tá? Uhum. Eu clico na mãozinha aqui, ó. Tá vendo essa mãozinha aqui, ó? Tá. Eu clico nessa mãozinha e posso pedir para ele regenerar a resposta. Percebe? Ah, mas Eu não refaço a fala, eu só clico na mãozinha. depende. Eu posso refazer o contexto ou aplicar ou realizar essa aplicação aqui para ela me retornar. Vai depender, por exemplo, ao invés de eu ditar tudo isso aqui, eu também posso pegar, copiar, jogar para um bloco de notas, rever o input que eu dei para a máquina e voltar aqui e dar outro input para a máquina para ela refazer o texto. Sempre na mesma sequência. Sempre na mesma sequência, sempre no mesmo chat. Tá. Sempre na mesma sequência, sempre no mesmo chat. Eu não comecei a mexer, mas me parece que a maior dificuldade talvez seja dar esses comandos, porque parece muito óbvio você falar assim, igual um storytelling, com objetividade, o meu cliente é assim, o meu cliente é assado. Talvez falte essa aptidão ainda, ó, essa falta de prática, né? Mas é treinamento, né? Mas é tudo treinamento, doutora. Foi o que a Uhum. senhora falou. Por exemplo, Tá. vamos voltar aqui e vamos imaginar que nós estivéssemos... cheguei aqui agora, do zero. Eu quero que você me apresente quais são os elementos de storytelling para que eu possa utilizar em um livro. Aí, né? Estou treinando ela. Quais são os elementos? Protagonista cativante, conflito, jornada do herói. Quais são, agora, com base nessas informações que você me apresentou, qual é a jornada do herói? Você pode descrever para mim a jornada do herói? Você tem essa capacidade? E de vez em quando você lança um desafio. Você tem essa capacidade? Aí ele vem colocando mundo comum, né? O protagonista é apresentado em seu ambiente cotidiano antes de embarcar em sua jornada. Então, às vezes, quando eu vou recetando a máquina e dando informações para ela e perguntando para ela vai me dando ideia. Vamos imaginar o seguinte. Eu quero que você agora, então, escreva a introdução para o meu livro, que depois eu vou te passar o tema. Mas eu quero que você escreva toda a introdução baseado na jornada do herói. Você é capaz de fazer isso? Ele dá uma viajada, né? Ó. Era uma vez. Uhum. Né? Então, agora, o que eu posso fazer? Eu continuo aqui. Com base nas informações que você me apresentou sobre a jornada do herói, eu quero dizer quem sou eu. Eu sou um advogado sonhador que sonho em levar uma advocacia próspera para todos os advogados e advogadas do Brasil. Será que você pode criar para mim uma jornada do herói, considerando estes elementos de um advogado sonhador que quer levar a advocacia à prosperidade para todos os advogados e advogadas do Brasil? Você consegue fazer isso para mim? Ó, aí ele já deu. Mundo comum, chamado aventura. O protagonista sente uma chamada de seu coração, uma voz interior que o instiga a buscar uma mudança significativa na advocacia. Ele é impulsionado pelo desejo de criar um ambiente próspero para todos os advogados e advogados do Brasil, onde talento, dedicação e justiça sejam recompensados. Recusa o chamado. No início, o protagonista pode hesitar em aceitar esse chamado. Agora, com base nas informações que você me apresentou, escreva a introdução para o meu livro, uma carta aos advogados, usando a jornada do herói. Não trava agora não, filha. Pode dar uma travadinha, tá? Mas aí ela vai dar um erro aqui, depois a gente pede para regenerar.
nesse caso também a gente poderia começar a introduzir, porque eu lembro que uma vez o professor colocou assim, coisas de propaganda, né? Propaganda não, de chamada para colocar assim, eu quero falar sobre o direito do consumidor, quais são as principais dúvidas, tal. Talvez a gente começar a fazer nesse contexto, para ela começar a ver o assunto que a gente quer falar, porque, por exemplo, eu quero falar a parte empresarial trabalhista. Então, começar a falar quais são os maiores... as maiores dúvidas dos empresários na área trabalhista, e daí desenvolvendo e depois pedir para ela falar com relação àqueles tópicos acima, gostaria de fazer um e-book ou um livro, poderia fazer um sumário, alguma coisa nesse sentido também funcionaria. Funciona também da mesma forma. Tá. E vou além. Depois que a senhora fizer isso, pegue a sua experiência e fale para ela quais são os maiores desafios hoje dos advogados, dos empresários, em relação a práticas trabalhistas. Porque quando a senhora coloca para ela quais são, ela já fala, opa, esse aí conhece do assunto, então deixa eu saber aqui qual tipo de resposta que eu vou dar para ele para não passar vergonha. Porque uma coisa é chegar e dizer, quais são, ela vai te dar. Mas quando você diz para ela assim, olha, eu quero que você fale sobre os maiores desafios, eu quero que você fale sobre os maiores desafios para empresários empreenderem no Brasil hoje em relação às demandas trabalhistas, que são esse. Eu quero que você fale no capítulo 1 quais são os erros. No capítulo 2, eu vou te mostrar qual é o fator X da questão para corrigir esses erros. No capítulo 3, eu vou mostrar a solução. Então, por exemplo, quando eu pego para escrever um... Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Quando eu pego para escrever aqui... E eu coloco, por exemplo, nesse caso aqui, ó, problema, oportunidade, solução. Visão geral da solução. Então, por exemplo, se eu quero buscar uma estrutura desejada, eu posso buscar assim. Na introdução, eu quero apresentar quais são os maiores desafios dos empresários em questões trabalhistas. Quero seguir a seguinte estrutura: oportunidade, revelação, história, visão geral da solução. No primeiro capítulo, eu quero apresentar os erros que as pessoas cometem em 1, 2, 3. Já quero trazer elementos de antecipação da solução. No segundo capítulo, eu quero apresentar a solução para os erros que foram apresentados no primeiro capítulo. Passo 1, passo 2, passo 3. No terceiro capítulo, eu quero apresentar uma finalização da solução. Na conclusão, eu quero dar os próximos passos. Qual é o próximo passo? Conheça meu programa, conheça o nosso serviço, solução X, solução Y. Então, se você cria essa perspectiva dentro de uma estrutura mínima, dentro da estrutura mínima para o seu público, para aquele que você quer atingir, você consegue, nessa linha, você mesmo colocar para a inteligência o que você quer, o que você precisa. Tá ótimo. E só complementando, Nayara, cadê você? Tá aqui. Eu estava falando com o Max Vieira, que ele também está na parte empresarial, né? Ele mexe com outras áreas além do trabalhista também. E daí eu fui conversar com ele a respeito do livro, ele falou, doutora, relaxa, não é um livro acadêmico, né? Porque quando a gente fala livro, vem uma noção de um livro, não sei o que eu tinha. Quando eu comecei a falar com ele, ele foi tirando um pouco dessa teoria, assim. Então, é um livro mais didático, mais operacional, digamos assim, eu não sei a área que você vai falar, do que propriamente um livro acadêmico. Então, uma coisa mais simplificada, assim, focada mais no objetivo e na finalidade que a gente quer atingir mesmo. Aí me deu uma acalmada nos ânimos, assim, sabe? Meu coração ficou um pouco mais tranquilo. Exatamente essa visão. Porque se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Assim dizia Alice, né? Acho que é do filme, né?
Então, assim, qual é o objetivo do meu livro? Eu quero me estabelecer com autoridade, quero gerar lead, quero reconhecimento de marca, quero monetizar, quero atrair tráfego. Qual que é a finalidade? Eu quero educar o leitor, quero informar sobre um tema, quero compartilhar conhecimento, quero inspirar e motivar, quero solucionar um problema, quero ser reconhecido como autoridade, como doutrinador. Então, é o que eu sempre digo, várias motivações podem levar você a escrever um livro. Então, se é de posicionamento, tá aqui, ó, eu sou autor. Eu sou autor. Acho que a Gisele caiu. Tá aqui. Eu não tinha visto. Ela foi para cá. É de autor. Ou senão eu quero fazer um imã digital. Quem aqui tem um e-book que é imã digital? Você tem que ter. Um e-book com imã digital, doutora Ana, são 40 folhas. Não precisa mais que isso, porque senão a pessoa não vai chegar no final da leitura. Eu quero trazer ele para o próximo passo. É 30 folhas no máximo, a gente sabe como o brasileiro não gosta de ler muito. É uma realidade. E você já tem que colocar o botão lá, fale com o time e levar para o WhatsApp. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Acho que eu não tenho, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fiz um e-book esses dias. E coloquei numa campanha para imã digital. Mas na segunda folha já tem lá um botãozão verde do WhatsApp. Quero falar com o time. Clica no botão. O cara nem acabou de ler o livro, mas eu tenho um livro. Não vai questionar. Eu tenho. Então, qual é o propósito? Atração de cliente? Por exemplo, você vai entregar lá um e-book numa campanha trabalhista para empresário. Na segunda folha do teu e-book, já tem que ter um botãozão lá, fale com o time. Isso é a coisa básica. Isso é o basicão. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui para não... Porque às vezes a gente tem realmente a ideia de que, nossa, escrever um livro tem que ser tão complexo, tão... Não. Depende do objetivo. Deixa eu ver se eu acho o e-book aqui do botãozão do Fale com o Time. The Books on the Table. Vamos lá. Eu não estou achando aqui, mas assim, deixa eu ver aqui. Não achei, gente. Desculpa, eu não achei. Mas aqui, ó, você tem que meter um botãozão. Igual aqueles da landing page. Você vai colocar na fonte 20, o e-book, tá? Porque aí ele fica de leitura fácil no celular. Espaçamento 1,5. Aí na segunda página, você já vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, quer ver? Ele vai colocar aqui, ó. Fale com o time. Inserir link.
colocar aqui o link. Já meter uma corzona verde aqui, ó. Que é a hora que ele for lá pro teu e-book, ele já vem aqui no link, já abre no link, já vai direcionado para o WhatsApp. É onde você quer levar ele. Você quer levar ele para onde? Já fale com o time aqui, ele já vai direto para o suporte, para onde você quer levar o lead ao cliente. Eu vou achar, porque eu não achei aqui, sabe? Deixa eu ver se eu... Mas tem que ter o botão. Tem que ter o botão. É o botão do landing page. É o botão da landing page. Doutor Zé Bernardo. Doutora Ana Gisele, ok? Obrigada, Túlio, perfeito. Muito obrigada. Doutor José Bernardo. Boa noite, doutor Túlio. Tranquilo? Boa noite aos colegas e às colegas. Primeiro, eu quero te agradecer pelo apoio, viu, Túlio, do livro aí. Estou muito animado. Você está me ajudando muito, isso é ótimo. Eu vou apanhar muito daqui para lá, mas a gente vai trabalhando aí. Isso é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Eu quero só contar um fato aqui. É engraçado que semana passada no meu trabalho, uma colega fez aniversário, tem em média quase 30 anos que nós trabalhamos juntos, e eu pedi o ChatGPT, dando todas as informações, para escrever um pequeno discurso, claro, incluir todas as informações, e ele me deu um discurso ali de, no máximo, uma folha. Rapaz, esse negócio ficou bom, viu? Quando eu li lá, a mulher chorou igual uma criança. Aí eu falei, rapaz, aí alguém falou, foi o ChatGPT. Eu falei, não, rapaz, se for o ChatGPT, é porque eu sou mais inteligente que ela, porque eu fiz ele trabalhar para mim. O pessoal ficou bravo comigo. É isso aí. É bem por aí. Mas ficou bacana, rapaz. Gratidão, Heitor. É só para compartilhar essa coisa que foi engraçada, mas foi séria ao mesmo tempo. O ChatGPT mês passado foi funcionário do mês aqui do meu escritório. É verdade. Eu até comemorei no Instagram, funcionário do mês. A galera que não abriu o olho, gente, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Quem mais, pessoal? Quem mais? Doutor Danilo, doutor Maurício, doutor Pedro, doutora Lidiane, doutora Bruna, doutor João Paulo, doutor Tiago, doutora Maia, doutor Adriano, doutora Viviane, doutora Érica, doutor Mauro. Ô, Mauro, e o livro, hein? Qual que vai ser o livro? Uso capião? Ou vai ser de regularização de imóveis? Isso, regularização de imóveis. É isso aí, regularização de imóveis na veia. E Túlio, só compartilhando mais uma coisa aqui, eu pesquisei aqui em vários lugares e o que a gente está lançando aí, que eu digo que você também está junto, né? Não conheço nenhum livro com esse título, viu? Desconheço, procurei já. Você já vê que vai ser destaque na multidão. Por quê? Porque é um livro original, com título original, e um assunto muito importante para quem é empresário ou para quem quer trabalhar o pagamento de menos impostos. Ou seja, vai se destacar na multidão. E é isso que nós precisamos fazer, nos destacar da multidão. Sempre ter uma cabecinha para fora da multidão se destacando. O Danilo não está falando nada aí porque ele está choco, viu? É vovô novo, aí ele não pode nem... O menino está dormindo. Ah, é verdade. Ele cortou o cabelo hoje, foi lá no... Depois eu vou fazer... Eu quero pegar e quem cortou o seu cabelo e bater, porque estragaram o seu cabelo, hein, Danilo? Doutora Bruna. Professor, boa noite. Fiquei mais quietinha hoje porque tive um compromisso profissional que tomou o dia todo, não consegui nem assistir a aula do dia, do projeto dos 100 dias. Estou fazendo aquisição hoje do ChatGPT, o mais completo. Eu só usava o mais simples, o gratuito. Eu tenho uma dúvida no meu tema pelo seguinte, a minha ideia, até tinha colocado no chat, mas eu caí, não sei se chegou a ver. A minha ideia é fazer o livro para condomínios, né, para síndicos. Eu atuo muito na área condominial aqui. E aí a minha ideia era fazer alguma coisa
assim, soluções práticas para síndicos bem-sucedidos, sabe? Eu pensei mais ou menos alguma coisa assim. E aí eu tenho dúvida da estrutura, porque a estrutura seria como se fosse, pelo que eu pensei inicialmente, mas eu não sei se é legal ou se é cansativo, tipo 20 situações práticas ou 10 situações práticas que o síndico enfrenta, que são ruins, e trazer alguma solução para isso, de como ele evitar, ou como ele lidar se já estiver acontecendo, ou se já tiver dado um problema grande, quem ele procurar para... E aí a ideia é trazer para o escritório isso. E aí eu tenho dúvida sobre a estrutura disso, para não ficar cansativo. Como eu faria, tá? Como eu faria se fosse escrever um livro nessa pegada, tá? Como eu faria? Eu colocaria assim o título, né? Você colocou 20 situações, etc. e tal. Situação 1, problema, oportunidade, solução, visão geral da solução. Calma aí, problema. Então, vamos colocar assim, 20, 50, 100 situações, né? Depois, o título é o último, né? Mas vamos lembrar, então, qual que você quer. O que você precisa? 20 situações, né? Aí você coloca. Para cada uma delas, você vai subdividir em 4 sessões. Não estou dizendo que você vai subdividir. Se fosse eu, tá? Colocaria o problema, colocaria a oportunidade, colocaria a solução e a visão geral da solução. Não daria a solução. Por quê? Porque a solução é o CTA. A solução está aqui, ó. Cadê? Volta, Ctrl D. A solução é isso aqui, ó. Essa é a solução. É o CTA. O que é o CTA? É o Call to Action. Hã? Pode tirar foto? De mim? Claro que pode. Ah. Ó. Tipo, aqui, do seu eu vou tirar no final com o Vzinho. Aqui, mas posso tirar foto na apresentação? Claro que pode. Aqui tá. Problema, solução. Volta lá, ó. Problema, oportunidade. Aqui, quando eu lancei o desafio, meu livro, meu e-book em 3 passos, foi porque eu tenho um método de escrita que resolve um problema. Eu tenho uma oportunidade que é transformar a pessoa em um escritor de livro. Eu vou mostrar qual é a solução e vou dar uma visão da solução. Só que o resultado dessa solução está aqui, ó. É o CTA. Conheça meu programa, conheça nosso serviço, solução X, solução Y, porque o e-book é o meio para que o sujeito chegue até você. Você não vai dar a solução no e-book. Não. O e-book pode ser teu imã digital, pode ser tua carta de posicionamento, pode ser tua carta de vendas. Só que aqui nesse caso específico, o CTA, é comigo. É o botãozinho, fale com o time. A solução é me contratar, então. Exatamente, a solução é te contratar. Assim como de todos nós. O sujeito chega aqui e fala assim, Túlio, eu quero vender para o governo. Aí eu explico o problema, mostro a oportunidade, dou uma visão geral da solução, e quando ele fala, o que eu faço para vender para o governo? Eu falo, me contrata que eu te mostro. É claro que eu não faria isso de uma maneira tão direta assim, como eu estou colocando para vocês, tá? A pegada é essa, é conseguir colocar a sutileza aí, entendeu? Exatamente. É falar vem sem dizer vem, entendeu? É vender sem falar que está vendendo. É vender sem o sujeito. Porque todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor. Ou seja, o cara chega para vender alguma coisa e fala, mas ele gosta de comprar. Você sabe disso. Ele gosta. Então, quando a gente oferece uma solução, mas a gente não está vendendo, aí ele fala, quero saber mais sobre essa solução. Você vai lá e emplaca.
Aí, posso continuar perguntando? Ou eu vejo alguém? Pode. Tá, rapidinho. Por exemplo, aí o problema, deu um problema lá no condomínio. Aí a oportunidade, desculpa a minha ignorância, eu não consegui alcançar como converter isso para o meu assunto, assim. Tipo, o problema e a solução eu consigo, a oportunidade é que eu estou sofrendo para conduzir. Me fala um problema. A conta não aprovada pelo condomínio, por exemplo. Qual é a solução? Ele tem solução antes, durante e depois. Antes é conversar com o conselho, trazer transparência e tal. Tá, Durante, mas vamos lá. Qual é o problema? Contas reprovadas ou contas não aprovadas. Qual é a oportunidade? Isso. Eu tenho aqui uma oportunidade de ouro que eu te mostro no meu e-book. Quais são as possibilidades de você conseguir superar esse problema das contas não aprovadas? Dentre estas, existem soluções A, B, C, D. E aí você dá uma visão da geral da solução. Mas para que você tenha certeza absoluta de que você vai ter sucesso, êxito, tarará, conheça meu programa, fale comigo, chama meu time. Então, a oportunidade geral. Você tem que falar com a dor dele. Qual que é a dor dele hoje? Você está dando uma oportunidade para ele ser curado dessa dor. Ah, tá. Como evitar o problema, então, a oportunidade? A oportunidade é o seguinte, ó, eu tenho uma oportunidade aqui incrível para você, que eu vou te mostrar como é que você pode A, B, C, D. Porque lembra assim, gente, você consegue vender gerando desejo, você consegue vender curando uma dor. Atenção, interesse, desejo e ação. Aida, quando você chega para ele e fala, atenção, você tem um problema quando você não tem a conta aprovada. Atenção. Interesse, eu tenho uma oportunidade aqui que significa A, B, C, D. Solução, desejo. E aí a ação é o CTA. Isso é para todo mundo, tá, pessoal? Isso serve para todos os nossos livros. A nuance agora vai ser dizer sem dizer, né? Não, você mas tem que dizer para a autoridade... porque é o seguinte, você vai chegar e dizer o seguinte, ó, para você resolver esse problema da conta não aprovada, você tem que fazer isso e isso. Só que não é só isso, tem mais algumas outras coisas, como isso, 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 isso. Você dá a pintada só, então, né? Você dá aquele... o tira-gosto. É irado isso. Muito obrigada por compartilhar o conhecimento. E aí eu peço desculpa a todos. O carioca, ele é informal, ele é mais bagunçado. O que eu estou deslumbrada desde a primeira aula é assim, é a técnica e a estratégia de escrever, só que sem escrever. Isso é sensacional, porque esse livro ele serve para a gente mostrar que a gente tem um enorme conhecimento na área, mas sem dar resposta concreta nenhuma. Não, você vai dar resposta. Você não vai... Você vai dar resposta. Só que, sozinho, ele não vai fazer. Entendeu? Você vai dar resposta para ele. Por exemplo... E aí, entender que, apesar de existirem vários outros advogados, como eu que estou ensinando esse caminho para ele, ele tem que entender que eu sou a pessoa que pode resolver isso na cidade. Tipo, você vai despertar um gatilho mental dele da reciprocidade. Isso é comportamental, isso é perfil psicológico, tá? Você vai disparar um gatilho mental da reciprocidade. Quando você chegar... Por quê? Porque a pessoa vai estar lá, vai ter o teu e-book, o teu livro na mão, e ele lembra assim, puxa vida, doutora Bruna, mas não vou nem acabar de ler esse livro. Doutora, marca uma consulta aí porque eu quero falar com a senhora. Ele não vai nem acabar de ler. Por quê? Autoridade, posicionamento. E vai despertar. Se ela está me dando isso aqui por R$47, você imagina só o que ela não vai fazer da minha vida no síndico aqui com a consultoria dela. É reciprocidade, é comportamental. É comportamental.
Não adianta. Se a gente não entender que é comportamental, que é perfil psicológico. Por exemplo, você vai chegar para alguns síndicos que são síndicos alunos, que ele vai falar assim, eu quero comprar teu e-book, mas, doutora Bruna, você não tem nenhuma mentoria de condomínio aí, não? Que eu quero fazer? Aí você vai encontrar síndico que é implementador. Doutora, eu não tenho tempo de assistir aula, eu quero contratar o seu serviço para implementar isso aqui no meu condomínio. É perfil comportamental. Estudem, até o livro, eu comecei a ler, até o Cristiano me passou, sobre psicologia das massas. Aí, se ficar dentro de cada um, você vai entender o perfil, como é que você vai conduzir, como é que você vai trazer. Só que aí é meio pesado, sabe? Aí a gente tem que estar meio... Isso aqui é legal, esse livro aqui. Eita! Desculpa. Então, você vê, tem que estudar. Porque Veio de sol, o advogado hoje, o Cristiano fala muito bem isso. O prof é fera nisso. Ele fala muito bem nisso. E a gente precisa se diferenciar e tem que entender das questões comportamentais. Muito obrigado. A inteligência artificial também te ajuda a fazer isso, tá? Você pede para ela quais são os perfis psicológicos para eu poder traçar aqui a linha da carta de vendas do meu e-book, que vai tratar sobre problema, solução, oportunidade, ele te traz o perfil psicológico de quem pode ser teu comprador. E para cada um deles, ele vai te dar o perfil psicológico e a forma como é que você vai abordar. E é batata. É batata. Eu queria só aproveitar para encerrar minha fala, verificar se há a possibilidade de, sei lá mais perto, sei lá, o início de agosto ou meados de agosto, a gente ter um novo encontro, porque para mim está sendo ouro. E aí, se não for muito abuso, se eu puder ver sua agenda, eu já queria deixar aqui o preto. Depende se a Letícia autorizar. A Letícia que manda, Léo. Deixa, Letícia. Olha lá, ó, tá vendo? Ela estava totalmente viajando. Aí eu falei, Letícia, ela, oi. Sim, doutora, não tem problema não. Eu converso com o Luiz, com a Letícia, e aí a gente marca um novo encontro aí, com compromisso de que nesse novo encontro o livro de vocês esteja bem adiantado. Eu acho que pode ser de agosto, para todo mundo já está quase pronto. Para a gente colocar a mão na massa ali e falar, gente, só está faltando um ajuste fino. Muito, muito obrigada. Tá? Mas contem comigo. Doutora Ana. Na verdade, professor, esses dias eu falando dessa questão, né, de vender sem estar vendendo e tudo mais, esses dias eu estava assistindo um podcast do Joel J com o Flávio Augusto. E daí o Flávio Augusto tem as escolas de inglês e tal, e daí ele falou assim, eu vou vender um curso de inglês para você. Enfim, o podcast todo, na verdade, quem se vendeu foi o próprio Joel, entre aspas, que era o cliente, que ele foi fazendo perguntas, e a resposta do próprio Joel fez ele contratar os serviços, fez ele se colocar na situação de que se ele não utilizasse aquilo, se ele não comprasse aquilo, se ele não... a vida dele não seria tão boa quanto. E quem deu todas essas respostas foi o próprio cliente. Talvez a gente configurar fazer uma tradução, né, para uma escrita para dentro do livro, né? Porque na hora que o cliente lê, ele mesmo mentalize as respostas e fale, caramba, eu preciso desse advogado, ele vai resolver meu problema, eu estou numa situação ruim, né? E ele mesmo chega a essa conclusão. Esse podcast vale a pena assistir. Depois eu vou procurar aqui e coloco lá no G10, mas do Flávio Augusto e do Joel J. Bem legal, vale a pena. Doutora Vanessa. Tudo bom? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta ao Túlio, me diz uma coisa, o livro ele pode ser módulos? Em partes? Tipo módulo 1, módulo 2, módulo 3. Mas deixa eu entender um pouco melhor. Tudo junto? Ou módulo 1, módulo 2, módulo 3? Como é que é? Vai sair... Módulo 1. Vai sair um livro? Vai sair um livro ou você quer fazer 4 livros? Não, um só. Não, pode. Pode? Pode sim.
Que aí os módulos é por assuntos. Perfeito. Você mudou o nome de capítulo para módulo. O que você usa no curso online. Entendi, Mas entendi, é diferente. Pode até chamar atenção por isso. Entendeu? entendi. Ah, beleza. Bem bacana. Pessoal, alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, por hoje é só. Espero vocês no nosso encontro a ser Prova de definido. foto. É a foto, né? Ninguém tirou foto, né? Vou tirar. Aí eu mando no grupo. É, o que eu ia falar, tem que mandar no grupo depois. Cara, eu tenho uma dislexia muito forte, com a mãozinha para um lado, a mãozinha para o outro. 2, 3 e... Foi? Ninguém Foi. mais? Vai abrir a câmera? Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Letícia, então depois a gente marca, né, o próximo encontro, né? Tá? Pode ser, combinado, a gente marca, sim. Então tá bom. Tá bom? Obrigada, viu, Túlio? Obrigado a vocês, pessoal. Tenham uma semana extraordinária. Avante! Gratidão. Valeu, Túlio.